Olá, como vai? Tudo bem? Que Deus continue te abençoando grandemente. Meu muito obrigado aí pelo acesso aí ao nosso canal no YouTube e ao nosso programa Edificação. Edificação porque queremos contribuir para o crescimento, fortalecimento e a edificação do reino de Deus. Se você puder, se for do teu agrado, por gentileza, se inscreva em nosso canal, compartilhe nosso vídeo, deixa seu like, faça seus comentários, porque isso ajuda a fortalecer junto à mídia o nosso canal, ampliá-lo, ter maiores conhecimentos de outros estarem acessando e ajudando-nos a divulgar a palavra de Deus. Amém? No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas coisas interessantes que, no caso, por exemplo, estou já no reino, na palavra já há quase 40 anos, inclusive como pregador da palavra de Deus. Então a gente tem assim, até então, inúmeras experiências na relação pastor e igreja. E a gente vê que a Bíblia Sagrada lança sobre nós verdades, realidades e muitos desafios, ao qual compete a nós assumi-los e praticá-los. Por exemplo, uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de jejum, ser fiel nos compromissos financeiros, evangelização e uma série de outras áreas que estão compostas na sã doutrina da palavra de Deus, ok? Mas a gente vê que alguns ficam parados no tempo, não crescem, não avançam, não dão fruto. E às vezes a gente acaba dando abertura para ter uma conversa pessoal, para qualquer questionamento, tirar dúvidas. E assim, há aqueles que nos procuram e abrem o coração para a gente e dizem que não tem força, não consegue orar, jejuar e etc. Mas a gente tem que conscientizar as pessoas da verdade e do poder da palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que o povo de Deus erra por não conhecer também as Escrituras Sagradas. E nós temos que ter a participação nossa, na nossa salvação, na nossa vida com Deus. Não podemos simplesmente ir para Cristo, ficar olhando para Ele e não se entregar, não abrir o coração, deixar Ele entrar e mudar nossa história. Sempre da nossa parte há uma participação para que toda a verdade de Deus entre e transforme a nossa história, né? Então a Bíblia diz, gente, que tudo é possível àquele que crê. Então entendamos, a partir do momento que nós nos convertemos genuinamente, verdadeiramente, a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O nosso corpo passa a ser morada do Deus Altíssimo pelo seu Espírito. E a palavra de Deus diz que anjos de Deus também estão aí nos assessorando na conduta de vida. Mas é principalmente esta presença celestial dentro de nós que nos dá toda a capacidade de sobressair, se superar e viver uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que se santificar, e isso tudo e todas as coisas nós podemos sim em Cristo Jesus. Nós podemos sobressair, dar a volta por cima e fazer a vontade de Deus. Porque se não fosse assim, Deus não estaria ordenando seus mandamentos, e isso ele não exigiria de nós. Mas se ele ordena, ele manda, determina nossos compromissos com o Pai, é porque ele sabe que podemos e devemos. O Espírito de Deus nos dá força e capacidade para isso. Então, para mim, eu também, quando eu vim para a igreja, eu tinha já 24 anos, era uma pessoa
pervertida, uma pessoa má, maligna, vaidosa, cheia de problemas e pecados. Eu odiava cristão, não gostava de evangélico, mas de forma hipótese alguma. Persegui cristão, judiei de igreja, crente, tudo tal. O negócio era mundão, bagunça, deitar, curtir, rolar a vida e acabou. Quando eu vim para a igreja, eu fui me reorganizando. Uma das práticas que eu tinha na minha vida, em que eu pecava muito, era comer demais. Eu tinha um pecado da glutonaria. E eu era magro. Eu pesava na média de 67, 68, não saía daquilo ali, sempre máximo 70 quilos. Mas comia, que brincadeira. E quando eu vim para a igreja e me converti ao Senhor, uma das primeiras mensagens, pregações ali foi sobre glutonaria. Aí aquilo, né, falei, puxa vida, tal, tudo, né? Então eu aprendi a jejuar. E como eu jejuei na vida, hein, amados? Já jejuei algumas vezes 40 dias, né? Mas jejuei muito na minha vida, né? Houve tempos que eu chegava a ficar desde as 5 da manhã, 6 horas da manhã, até 11 horas, meio-dia, de joelho no chão, orando, chorando, falando com Deus, lendo a Bíblia, dissecando a Escritura Sagrada, tudo tal. E quantas batalhas a gente encontra quando a gente está rompendo com o mundo pecador, natural, e indo para a esfera sobrenatural, né? Mas, graças a Deus, superamos, vencemos e fomos adquirindo conhecimento, entendimento, sabedoria. Eu sabia então que eu podia, porque está escrito na palavra de Deus, que eu podia vencer, superar todas as coisas. Então eu falo baseado na Bíblia acima de qualquer coisa, mas também por experiência própria. Como Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Então, queridos, entenda que o teu nome está no livro da vida eterna. Você foi transformado em Cristo Jesus em uma nova pessoa. Você está dentro de uma outra área, de uma outra esfera, a divina, a celestial, que é a mais poderosa, grandiosa e soberana. Então você pode e deve sim ter uma vida consagrada e dedicada ao Senhor nosso Deus. Me lembro quando o Senhor Jesus disse para os apóstolos que eles não conseguiram expulsar o demônio, também por falta do quê? De oração e de jejum. Então nós podemos nos aprimorar e nos aproveitar, podemos adquirir as grandezas da fé do reino de Deus. Nós podemos fazer em Deus proezas, diz a Bíblia Sagrada. Mas precisamos ter fé, certeza, convicção e obediência, né? Então, é um desafio. Jejum, oração, santidade, ser fiel na oferta, tudo. Porque tem que subjugar o corpo, o lado humano, deixar a velha criatura e a nova criatura em Cristo prevalecer, né? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, 15, 16, você vai ver Jesus falando, olha, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos do alto, assim como também ele. Você vai ver em todo o tempo a Bíblia falando que a gente deve buscar as coisas que são dos céus e não as que são da terra, as coisas espirituais. Paulo, Filipenses 3:20, dizendo que a nossa pátria está nos céus e o nosso futuro em Cristo é os céus. E que o véu lá no templo, quando Jesus morreu na cruz, foi rasgado. Isso dizendo que nós temos acesso total aos céus agora. Então nós podemos em Cristo Jesus perdoar quem todos nós precisamos perdoar. Nós podemos sobressair, fazer coisas grandes, impressionantes no nome do Senhor Jesus. Amados, eu já orei por tantas pessoas, inclusive pessoas mortas que foram ressuscitadas, muitas pessoas doentes, pessoas com problemas de saúde, desenganada pelo médico, à beira da morte, com câncer, com AIDS, doenças gravíssimas, coisas sérias. Foram, glória a Deus, para a glória de Deus, curada. Já expulsamos inúmeros, milhares e milhares de demônios, em nome de Jesus, pelo poder de Deus.
Então, tudo isso não está restrito a mim, a todos nós cristãos, né? Marcos 16, a Bíblia diz: e estes sinais seguirão a todos os que crerem em Cristo Jesus, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Querido, então abrace as coisas que são de Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com o mundo sobrenatural. Se o jumento, o cavalo, o boi soubessem a força que tem, que são muito, mas muito mais do que a força de um homem, jamais se submeteriam ao que os homens o submetem, ok? Então saiba que em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Marcos 9, 23 diz: todas as coisas é possível para aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém? Procura crer, confiar, faz a sua parte. Não deu certo, não desista. Levanta, pede perdão, acerta, vai, luta, batalha. Tenho certeza que em nome de Jesus você vai se sobressair, vai se redescobrir e vai ficar impressionado, maravilhada com aquilo que você consegue fazer em Cristo Jesus daqui por diante. Amém? Forte abraço. Deus continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.